há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, a gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. Veja só, meus amigos, a delação do Vorcaro tem tudo, mas tudo para ser a mais devastadora que nós já tivemos no país, desde a Lava Jato, no mínimo. Os três poderes da República estão envolvidos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes sofre derrota e é obrigado a anular seu próprio ato em casa envolvendo um dos seus maiores algozes. É isso mesmo. O cerco está apertando e o ministro Alexandre de Moraes começa a ser obrigado a respeitar a lei. Desta forma, ele teve que anular uma audiência de instrução da ação penal 2720-DF. O ato havia sido realizado por ele próprio 10 dias antes e envolvia um de seus maiores algozes, Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, que responde a um processo por suposto vazamento de informações sigilosas. A Defensoria Pública da União levantou questão de ordem durante a audiência de 17 de março, apontando o cerceamento de defesa. Talhaferro não havia sido intimado de forma pessoal e regular. Moraes teve que reconhecer a nulidade absoluta do ato. Todos os depoimentos colhidos na ocasião foram invalidados. Os advogados de defesa de Talhaferro, Paulo Faria e Felipe de Oliveira, protocolaram 2 petições formais no STF. A primeira manifestação foi apresentada em 9 de fevereiro, a segunda ocorreu em 16 de março, um dia antes da audiência. As petições apontavam o vício processual que posteriormente levou à anulação. Paulo Faria declarou que não há registro de Moraes ter anulado anteriormente alguma audiência de instrução ou sentença. Abre aspas. Ele mesmo teve que reconhecer a nulidade de tão descarado que estava. Ele está atropelando tudo, só que dessa vez ele se ferrou. Fecha aspas, disse o advogado. A ação penal tramita no STF sob relatoria do próprio ministro. A anulação da audiência de instrução representa um revés processual no andamento do caso. Os atos invalidados precisarão ser repetidos. Eu não vou mentir para você não. Esse vídeo aqui eu tô até com medo de publicar. A gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, vários jornalistas batendo doído, escancarando a podridão do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Vários jornalistas, Malu Gaspar, Andreasa, Mônica Bergamo, vários. Só que esse aqui agora, bicho, o cara chegou na voadeira mesmo. Você conhece Cláudio Dantas? Cláudio Dantas publicou um vídeo falando que teve acesso a conversas de ministros do STF e relatando que os ministros do STF andam falando do Alexandre de Moraes. Rapaz, esse vídeo aqui é um daqueles vídeos que eu fico com medo de postar e amanhã o Moraes mandar a PF aqui na minha casa. Mas ficou bom demais e a gente tem que compartilhar. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, a gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe, todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Eu não sei se é todos, mas eu sei que tem ali uns 4, 5, talvez 6 que entenderam que ele vai arrebentar com a corte
e que se não fizerem o impeachment do Moraes, há uma possibilidade de fazer um reset, um recomeço com o STF. Tirar todos e começar tudo de novo. Porque é isso que vai acontecer, tá? Ministros do STF. Ou a gente faz o impeachment do Alexandre de Moraes, vai ser feito, falando eu, não, pode prender, eu sei que tá vindo atrás de mim. Mas ou vai acontecer o impeachment do Alexandre de Moraes, ou vai acontecer algo pior ainda, que é resetar todos os ministros. Começar um novo STF do zero. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Ou seja, é autopreservação, né? Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Só que a situação, esse barco já zarpou. Eu fico Cláudio Dantas, cuidado, hein? Tranca sua casa aí esses próximos dias. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Não adianta só. O Dias Toffoli vai ser empichado. O que já veio à tona sobre o Dias Toffoli não tem como recuar. Isso aí vai acontecer. Eu fico até bravo com o Dias Toffoli porque ele atropelou todo mundo. Atravessou a fila, já passou na frente do Moraes. Mas o Moraes, não adianta. Qualquer que seja a ação que eles tentem fazer de agora até as eleições. A nova configuração do Senado vai dar impeachment. Eu vou te explicar. Hoje, com o Senado covarde, tem alguns ali que são corajosos, mas a maioria é covarde. Já há 41 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Já temos isso. A nova configuração do STF, e todas as pesquisas mostram isso, o povo quer votar justamente em candidatos comprometidos com o impeachment, vai ser uma configuração que vai passar de 50. E essa configuração vai fazer o próximo presidente da casa. E o próximo presidente da casa, se ele não fizer o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não vai ter paz. Não vai ter sessão. Você está entendendo? Vai ser obstrução completa, irredutível. Então, pelo bem do Congresso, eles vão aceitar. Talvez vão tentar fazer uma articulação aqui ou ali, falar para o Alexandre de Moraes que é melhor ele sair por conta própria, ele renunciar. Só que eu acho que ele não vai renunciar. Aí vai ter que acontecer o impeachment. Aí, meu amigo, abriu-se a porteira. Se eles tentarem proteger o Alexandre de Moraes, se o Alexandre de Moraes não sofrer impeachment, vou te falar o que vai acontecer, qual é a outra etapa. É fazer um projeto, uma emenda constitucional renovando o STF. Aí é todo mundo. Aí já não é mais só o Moraes. Aí vai ser uma renovação total. Essa renovação total, infelizmente, vai pegar todos, até os bons. Até as pessoas boas que querem trabalhar, porque não dá para viver num país onde a Suprema Corte desrespeita todas as regras da Constituição. Censura, manda prender inocentes, viagem em avião de mafioso, não dá. E a rejeição da Suprema Corte, eu posso te falar, não vai sair uma alma viva nas ruas para defender esse pessoal. O que vai acontecer é uma mobilização como jamais vista antes, de pessoas indo às ruas pedindo um reset, né? Um recomeço, começar do zero. Ou sai Moraes, Toffoli e talvez até o Gilmar Mendes. Mas Gilmar Mendes vai aposentar, então deixa ele quieto lá, ele vai aposentar daqui a um tempo. E o Flávio Dino, ou nós vamos começar tudo do zero. Não adianta. Flávio vai ser eleito, maioria no Senado, e não há nada que eles possam fazer para impedir. Pode prender quantas pessoas quiserem, podem usar o inquérito das fake news. Vai acontecer. Ou entregam Moraes, ou cai todo mundo. O TSE pode implodir a delação do Vorcaro se ela não for feita e solucionada até o início das eleições. Veja só, meus amigos, a delação do Vorcaro tem tudo, mas tudo para ser a mais devastadora que nós já tivemos no país desde a Lava Jato, no mínimo. Os três poderes da República estão envolvidos. E óbvio que num ano eleitoral, talvez, quando as eleições chegarem, não interesse a ninguém que essa delação seja feita. Então eu vou te explicar agora qual é a carta na manga que o TSE muito provavelmente vai usar se nós não solucionarmos, e precisamos solucionar essa delação do Vorcaro antes das eleições. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixe o like, deixe o seu joinha. Bom, já começa a sair na imprensa, foi matéria do Metrópolis hoje, sábado, que a delação do Vorcaro deve coincidir, essa é a manchete, delação do Vorcaro deve coincidir com eleições e vai impactar
no pleito eleitoral, na sucessão presidencial e etc, etc. Diz aqui a matéria. E isso não é à toa. A imprensa começa a entender, e os políticos também começam a entender, que a delação do Vorcaro, se ela alcançar as eleições, se ela não for resolvida antes, ela vai influenciar nas urnas e pode ser usada para esse ganhar ou para aquele perder, etc, etc. E pode favorecer esse, pode não favorecer aquele. E aí começa uma tentativa de editar a delação para favorecer assim, favorecer assado. E aí, meus caros, pode acontecer sim do TSE chegar e falar: opa, essa delação ela está prejudicando as eleições. O TSE já entendeu nas eleições passadas, TSE e STF, o Moraes, não é? Já entendeu que nas eleições passadas as redes sociais atingiam e interferiam as eleições e suspendeu o X. Já entendeu em 22 que relacionar Maduro com Lula interferia nas eleições, isso em 22. E chegou a entender, inclusive, que era possível xingar o Bolsonaro ser xingado de genocida, mas o Lula não podia ser xingado de ladrão. Então, o Bolsonaro não podia dizer que o Lula era ladrão, mas o Lula podia dizer que o Bolsonaro era genocida. Isso em 22. Então, meus caros, o TSE sim interfere nas eleições e pode muito bem acreditar que dentro desse contexto que interessa a política ou para alguns políticos, a delação do Vorcaro vai prejudicar as eleições, e se vai prejudicar as eleições, ele impedir o TSE considerar, por exemplo, antidemocrática a delação do Vorcaro ou um instrumento para atacar as instituições e com isso censurar a imprensa, censurar que a imprensa vaze a delação, censurar que a delação circule, que nós tenhamos conhecimento desses fatos. Isso pode acontecer. Não será novo, ao contrário, acontece a cada 2 anos, meus caros. Então a delação do Vorcaro precisa acontecer logo. Se deixarem a delação do Vorcaro para as eleições, para depois das eleições, para o meio das eleições, para o início das eleições, isso pode ser uma jogada da própria classe política que quer ou usar a delação para favorecer a si e prejudicar o seu adversário, ou usar a delação para editá-la, ou usar a delação para uma cortina de fumaça, ou seja o que for, ou usar a censura para impedir a delação. Vocês percebem? Nós estamos às voltas com a possibilidade de que essa delação possa ser usada politicamente, ou para dizer isso e para não dizer aquilo, ou para não dizer nada e tudo ser censurado. Nós precisamos cobrar que essa delação apareça antes das eleições. Se ficar para as eleições, pode ser usada. Se ficar para depois das eleições, talvez, meus caros, ela nunca mais volte a acontecer. André Mendonça ganha poder no STF, mas Gilmar Mendes explora ponto fraco. O jornal O Globo acaba de revelar bastidores que mostram algo que poucos perceberam. André Mendonça está se tornando silenciosamente o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal. Mas junto com esse poder, vem um ponto cego perigoso que o Gilmar Mendes está tentando explorar. E eu vou te mostrar agora qual que é. A reportagem aqui da Mariana Muniz e da Pepita Ortega, ela começa relembrando o seguinte: Mendonça concentra a relatoria dos 2 maiores casos do Supremo nesse momento, Banco Master e fraudes do INSS. Lê aqui comigo, ó. Esse acúmulo de processos na avaliação de interlocutores contribuiu para colocá-lo em posição estratégica dentro da corte, com capacidade de pautar debates e impor timing próprio às investigações. Bora dar aqui um passo para trás para entender a dimensão disso. Em ano eleitoral, quem controla o andamento dessas 2 investigações tem um poder enorme sobre a classe política. A delação do Vorcaro pode atingir ministros do Supremo, políticos de todos os partidos, figurões do mercado financeiro. E não vamos esquecer, os ministros Moraes e Toffoli diretamente. As fraudes do INSS mexem com o dinheiro dos aposentados. Lulinha na mira. Mendonça tem nas mãos as 2 bombas que podem redesenhar o cenário político de 26. E a reportagem mostra aqui que ele mudou de postura. Ministros observam que Mendonça tem adotado uma postura mais assertiva desde que assumiu o caso Master, em contraste com a atuação mais discreta que marcou parte da sua trajetória inicial no tribunal. E os interlocutores dele dizem que ele tem sinalizado estar muito tranquilo,
convicto das decisões sobre o escândalo Master. Que bom, né, gente? O gabinete do Mendonça ele foi reforçado com 2 delegados da Polícia Federal cedidos como assessores, um juiz auxiliar específico para o caso Master e servidores que antes atuavam com Barroso. A máquina investigativa ela está montada. Mas agora vem o ponto que Mendonça precisa resolver. A matéria revela que a derrota de 8-2 no julgamento da CPMI e do INSS expôs isso aqui, ó. Expôs os limites dessa ascensão do Mendonça, sobretudo em temas que exigem maioria mais ampla e envolvem relação com o Congresso. E quem que está liderando a oposição contra o André Mendonça? Adivinha, hein? Te dou aí um patacão furado se você acertar. Quem está liderando é claro que é ele, Gilmar Mendes. Que Gilmar Mendes ele tem feito críticas diretas à forma como o colega vem conduzindo o caso. Ao votar pela manutenção da prisão do Vorcaro durante o julgamento no plenário virtual, Gilmar aproveitou para enviar recados claros sobre os limites da atuação judicial em investigações dessa natureza. Claro, né? Se puder limitar tudo, Gilmar limita. E Gilmar fez ressalvas em relação ao uso de conceitos elásticos e juízos morais como confiança social na justiça, pacificação social e resposta célere do sistema de justiça como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão preventiva. Essa aí, gente, é a estratégia do Gilmar. É não atacar Mendonça frontalmente, mas minar suas bases jurídicas para que quando chegar a hora de votar questões decisivas da delação do Vorcaro, ele tenha argumentos prontos para limitar o alcance das investigações, para minar, para derrubar, para cavar uma nulidade. Gilmar Mendes, Moraes, Dino e Toffoli formam um bloco de resistência que conhece profundamente o jogo político interno do tribunal. E Mendonça ainda precisa construir uma maioria sólida para ele não ser derrotado nos momentos mais decisivos. Então, o tabuleiro está montado. Mendonça tem o poder da caneta nos processos, mas ele precisa da maioria. Gilmar tem o poder da articulação, mas não tem a relatoria dos processos e nem tem, é claro, a opinião pública. Quem você acha que vai vencer essa guerra, hein? Você acha que o Mendonça vai conseguir? Olha, o seu apoio é fundamental. A gente caminhar junto, a gente expor, mostrar os absurdos que estão surgindo nesses processos. A importância do apoio nosso é fundamental. E me conta aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para você caminhar de forma mais intensa. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!